Esqueci, precisa comprar mais um desse, né? Enfim, acabamos comprando. Esse aqui? É um pezinho, lembra? Que quer comprar mais um pezinho desse, né? É porque o pezinho é bom, né? Que fica certinho. É, então. Esqueci. Vai vir mais alguém? Acho que não, né? Hã? Vamos começar. Ele não acha nenhum grupo. É, então, eu tenho também do seu, não consegui. Só um minutinho pra ver se eu consigo compartilhar. Ixi, ele não achou nenhum grupo. Aqui, ó. Eu tentei ontem, não sei o que. Aí você põe em pesquisa aqui, ó. Não aparece. Por que será? Não adianta. Pode começar a fazer oração? Podemos. Boa noite a todos. Vamos começar mais um estudo do Livro dos Espíritos. Gostaria que todos que estivessem nos assistindo entrassem em conexão com os nossos estudos, elevando o pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre, Jesus, nosso irmão, aquele que não nos abandona, Jesus que nos levanta quando caímos, Jesus que cuida da gente. Muitas das vezes nós nem percebemos. Agradecemos a Deus a oportunidade da vida, a oportunidade de mais um dia de estudo.
a Jesus que nos acompanha, governador do nosso planeta, aos nossos mentores espirituais, pedindo permissão para o estudo de hoje e pedindo também que nos auxilie, nos ajudando, nos intuindo para o que vai ser estudado do Evangelho de Jesus, para que as pessoas que nos ouçam consigam um alento, uma resposta para suas dúvidas. Pedimos ao Pai que nesse momento protegei a todos nós, mandai boas vibrações a todos que estão nos assistindo, a todos os trabalhadores dessa casa, a todas as pessoas que ontem estiveram por aqui na palestra. E também, Senhor, pedimos que nos acompanhe, nos oriente, nos ajude sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Amém. Mesmo se a Aline vai. Para quem está acompanhando na internet, hoje, parte segunda do Livro dos Espíritos, as perguntas, nós vamos tentar cobrir as perguntas de 291 a 303. É um assunto que todo mundo deve aparecer muito. Antes de falar dos temas, deixa eu acabar o tema, das relações simpáticas e antipáticas dos espíritos, metades eternas. Então, 291 a 303 do Livro dos Espíritos. Quem quiser acompanhar pelo livro, e na nossa página também tem o material disponível lá na página do Amigos do Bem. Só alguns avisos para acelerar. Nós não... Pode deixar virado para lá. Nós não fazíamos as perguntas que vinham na internet. A gente não conseguia responder ao vivo a todas, e nós não vamos conseguir responder todas ao vivo. O que for realmente pertinente ao assunto, a gente tenta colocar dentro do estudo para tentar responder, para fazer com que participe. E uma explicação que toda semana que tem palestra na mesa ou que nós temos o estudo, o celular que fica aqui na minha mesa, na minha frente, e aí teve uma pessoa que a semana passada falou, nossa, que desagradável e tal. Eu também acho extremamente desagradável, em casa é proibido o celular na hora da mesa e tudo mais. Mas é que nós usamos o celular justamente para conseguir compartilhar e tentar responder as questões que podem aparecer e tal. Então, por isso que fica o celular na mesa para a gente tentar. Então, eu vou tentando por aqui, enquanto elas vão estar lendo e a gente vai estando discutindo, eu tento acompanhar por aqui. O que aparecer de pergunta que seja realmente pertinente ao assunto, que talvez seja pergunta de mais de uma pessoa, a gente tenta colocar. Eu só vou começar explicando mais uma vez que tem o livro, o caderno de orações. A Ana Maria que está perguntando, tem sim, Ana Maria, pois só coloca o nome de quem você gostaria que a gente colocasse no caderno de orações e vibrações, que a gente passa depois, tá? Vamos lá, cadê a Aline? Mais algum recado? Nós vamos falar sobre o estudo, se vai ter férias ou não? Nós vamos definir até o final da noite. Provavelmente a semana que vem nós não tenhamos o estudo, porque talvez mude a palestra da terça para quarta, em função do Jogo do Brasil, como mudou do Tato, mas isso a gente vai definir. Então, quarta-feira que vem, de qualquer maneira, nós não teremos o estudo. Então, a gente provavelmente vai aproveitar para parar 2 semanas. Então, a gente para a semana que vem, para a outra, na última semana de julho, a gente volta aos estudos normalmente do Livro dos Espíritos.
Estou vendo aqui, ó, a mesma coisa, tá? Silmara, estou vendo a pergunta, depois eu entro na página e tento responder, se foi, porque não é muito o que nós vamos estar discutindo agora, mas prometo que depois eu tento responder uma por uma que não for do assunto relações simpáticas e antipáticas. E uma dica para quem não viu ontem a palestra do André, está disponível na página, no YouTube também já, né? Já tá. Foi fantástico, muito bom, sobre o perdão, né? Um assunto tolerância e intolerância, né? Na verdade, e no final acabou falando sobre o perdão. E vale a pena assistir sempre sobre esse tema. Vamos lá? Vamos lá. Bom, estudo do Livro dos Espíritos, Relações Simpáticas e Antipáticas dos Espíritos, da 291 a 303, Metades Eternas. Pergunta 291. Se estiver baixo, vocês me falam, por favor. Além da simpatia geral, determinada pelas semelhanças, há afeições particulares entre os espíritos? A resposta: sim, como entre os homens. Mas o liame que une os espíritos é mais forte na ausência do corpo, porque não está mais exposto às vicissitudes das paixões. E aí? Eu fico mais sensível, eu perco essa casca que eu tenho. Não, pergunta. Sempre vamos preocupar primeiro com a pergunta, que é mais importante na maioria dos casos do que a resposta. A gente tem sempre falado disso. A resposta normalmente é o que a gente já estava esperando ao seguido. Mais importante é a gente conseguir entender a pergunta. O que ele está querendo perguntar? Lembra sempre qual é a dúvida que ele está fazendo. Por que ele está fazendo esse questionamento? Qual é o objetivo da pergunta dele? Sempre esse é o primeiro grande passo da gente estudar o Livro dos Espíritos ou qualquer outra obra de Kardec. Qual é o objetivo da pergunta? O que ele está querendo saber com a pergunta? Então, além da simpatia geral, determinada pelas semelhanças, quer dizer, pelos mesmos gostos, há afeições particulares entre os espíritos? Ele está perguntando o quê? Fora as coisas que normalmente eu sei que são os afins que a gente está acostumado, tem alguma outra coisa que me faça ter uma afeição por um outro espírito? Então, na verdade é isso. Ele está perguntando o quê? Ele falou, além do geral, que a gente já sabe, que eu gosto das pessoas que gostam da mesma coisa que eu, o que mais que existe alguma outra coisa que faça eu ter simpatia por um outro espírito? E é sim. E aí a resposta está sim como entre os homens. Por que ele quer dizer sim como entre os homens? Hoje, a gente encarnado, o que me atrai? Quem tem gostos similares aos meus, pensamentos similares aos meus. Os meus gostos, os meus vícios, as minhas paixões e tudo mais. E ele só que aí, de novo, né? Aí os espíritos vêm e respondem e complementam. Mas o elo de ligação que une os espíritos é mais forte na ausência do corpo material, porque não está mais exposto às vicissitudes das paixões. O que ele quer dizer? É igualzinho o que vocês sentem aí, só que a hora que eu estou no mundo espiritual, eu não tenho mais, depois, lembra sempre, né? Da gente lembrar sempre, depois que eu consigo tomar uma consciência de tudo isso e começo a melhorar, que eu vou ter. Por quê? Porque senão logo vai vir essa pergunta. Mas quando eu desencarno, eu não continuo com os mesmos gostos, com as mesmas paixões? Essa pergunta seria para complementar isso. Até o momento que eu consigo entender qual é o meu papel e daí para frente o que eu vou ter que fazer. Então ele já está se preocupando com isso. Ele não está falando no momento do desencarne, ele está falando que os espíritos vivendo na erraticidade já estão afastados, distantes dessas paixões que a gente tem no dia a dia. Continua, na verdade, falando sobre o mundo espiritual, né? Mais ou menos. Aí nós vamos falar de tudo. Antipatia e simpatia por espírito. Lembra que espírito ele está tratando como os dois agora. Nós vamos ter perguntas mais para frente. Mas então já está, não é só do mundo espiritual. Não. Vai ter pergunta que ele vai falar de mundo material. Ele vai inclusive usar alguns exemplos. Pergunta 292. Há aversões entre os espíritos?
Não há aversões senão entre os espíritos impuros, e são estes que excitam entre vós as inimizades e as dissensões. E aí, tudo bem? A mesma pergunta que ele fez, se há simpatia, ele está perguntando se há aversões entre os espíritos. E aí, para a gente esclarecer, sempre a gente ir conversando com quem está assistindo. Aversão, o que é aversão? Não gostar, bem, não simpatizar, alguém. a gente usar a história do ter nojo, ou não gostar de qualquer situação. E aí ele fala, que é a resposta de novo, né? Não há aversões, senão entre os espíritos impuros. E são essas que excitam, e estes que excitam entre vós as inimizades e as dissensões. Então, o que é importante aqui? E aí ele, de novo, ele frisa aqui, a gente vai ver que nessas perguntas dos relações simpáticas e antipáticas, nós vamos ver bastante isso. Então ele já está distinguindo, né, o espírito puro do impuro, do moralmente melhor e tal. Então, e qual é a resposta? Para a gente que já está, nós estamos lá na pergunta 290, nós estamos num quarto do livro dos Espíritos. Não há aversões senão entre espíritos impuros. Por quê? O puro não tem aversão, então? Já aprendeu, né? Eu já aprendi a amar, né? Então, se eu aprendi a amar e eu aprendi que é meu irmão... Eu tenho que amar todos indistintamente, esse já que está pro caminho da... Então eu não vou ter como existir aversão numa realidade que eu não conheço mais. Se eu não tenho mais ódio, se eu não tenho mais rancor, se eu não tenho mais inveja e tudo mais, eu passei dessa fase, eu não tenho mais como existir essa aversão entre os espíritos. E lembrando para todo mundo que a gente, quando desencarna, vira santo, então a gente vai com tudo que a gente tem, a gente só muda de plano espiritual, então não tem como dar um salto de impuro para puro de repente e eu me dou com todo mundo, beleza, né? É o que a gente falou na passada. Se eu estou falando eu não sou mais a mesma coisa, se eu sou a mesma coisa na hora que eu desencarno, eu tenho que evoluir lá em cima. E aqui ele está deixando claro e fica claro. E assim, esses impuros, é muito bom a gente entender. Esses impuros somos nós, né? Se nós estamos indo em prova e expiação, pelo menos a grande maioria de quem está aqui se encaixa nesse espírito impuro. Ou é muito fácil, né? Ou nós não temos aversão a ninguém. Nós já estamos num patamar que nós conseguimos já amar todo mundo de igual, sentir todo mundo da mesma maneira, respeitar todo mundo da mesma maneira, ou amar todo mundo da mesma maneira. Não, né? Então nós ainda nós nos encaixamos nesse impuros aqui. A gente pode ler como impuro os que não aprenderam também. Impuro nós vamos ler. Não tem nada, mas nós temos que ler como impuro mesmo. Nós ainda não estamos puros, nós não entendemos o recado. Nós estamos muito distante dessa realidade de enxergar o outro como irmão. Eu sei, enxergar o outro como amor. Se você olhar na bondade divina de Deus, você está falando assim, impuro, mas um dia seremos puros. Quer dizer, impuros porque não aprendemos, iremos aprender. Sim, mas estamos no estágio de estar impuro. Aí não quer dizer do seu ser bonzinho ou não ser bonzinho. A realidade hoje do nosso planeta, dificilmente nós vamos encontrar um espírito puro. Então nós estamos impuros mesmo. Aí não tem nada a ver com bondade divina, com gratidão, com Deus olhar com outros olhos, ter compaixão, não é nada disso. Aí a única coisa aí, claro que aí nós vamos chegar a ser puros. De novo, aquilo que a gente sempre discute, conversa. A prece é minha, mas estamos impuros. E depois da vírgula, para mim, é o mais fácil ainda. E são estes que excitam entre vós as inimizades e as dissensões. Por que eles fazem isso? Ou como eles fazem isso? Através da sintonia que a gente mesmo tem por sermos espíritos impuros. A gente entra em sintonia com esses espíritos, dando chance, vazão, para que eles nos dirijam, como diz o livro dos espíritos, às vezes dirigem as nossas próprios pensamentos, nossos atos, porque deixamos, né? Então, esses que excitam entre nós, esse vós nós podemos trazer nós, né? As inimizades e as dissensões, quem são? Os ruinzinhos? São aqueles que são iguais a nós. Os que são impuros, que estão no mesmo padrão.
Lá na frente nós vamos discutir isso. Um impuro consegue afetar um puro? Não. Não. Por quê? Porque ele já tem um equilíbrio. Eu já aprendi. Já subiu o Aí degrau. entra naquela frase que você falou atrás, um pouquinho atrás. Eu já aprendi. Se eu já aprendi, você não vai mais conseguir fazer com que eu desaprenda. Né? Mas E aí o tem uma consegue pergunta. influenciar no... Sim, e é a função dele, é o trabalho dele. E aí tem uma pergunta da Vanilda, que eu tinha certeza que isso vai cair bastante, Vanilda. O espírito deixar de amar os seus familiares aqui na Terra? Ela está perguntando se o espírito pode deixar de amar os seus familiares aqui na Terra. Mais para frente nós vamos falar disso. Aliás, a próxima nós vamos começar a falar de inimigo e de afinidade. Mas o espírito que desencarnou nessa condição moral, e ele não criou laço de amor com quem estava aqui, não criou laço de amor. Se eu não amava enquanto eu estava encarnado, provavelmente eu não vou amar desencarnado. Vou trabalhar e lá provavelmente eu vou entender com uma facilidade maior o que eu deveria ter amado. Os erros que eu fiz, os erros que eu cometi, os meus deslizes, as minhas faltas, o meu descaso com filho, com mãe, com quem quer que seja, com marido, com esposa. No mundo espiritual isso fica mais fácil de enxergar. Agora, E mesmo porque se a gente não erra de endereço e foi dada a oportunidade de você lidar com os seus parentes, e talvez seja, em alguns casos, pode ser esse que ela está falando, um lugar mais difícil para ela, vai ser cobrado. então, mas ela está aí ela tá você- perguntando, provavelmente, não deu para a frase, ela está perguntando, o espírito provavelmente pode deixar de amar os seus familiares aqui na Terra? Então ela está falando, o espírito que desencarnou, se depois que ele desencarnou, ele pode deixar de amar alguém aqui. Né? Se ele amava, se ele aprendeu a amar, não vai deixar de amar. Agora, se ele não amava, se ele não tinha carinho, se ele não tinha respeito, se ele não criou vínculo com essa pessoa encarnado, provavelmente desencarnado, não. Aí é só esse complemento. Depois, no mundo espiritual, como fica muito mais descortinado, eu vou entender que eu cometi um erro e talvez volte para reparar. Mas a pergunta é se o espírito que desencarnou, se ele pode deixar de amar os que ele deixou ainda encarnado aqui, não. Se ele amava, ele não vai deixar de amar. Por mais que eu tenha feito bobagem. A gente está cansado de ver pai e mãe vendo o filho fazer uma bobagem atrás da outra e amando talvez até mais esse que faça bobagem do que o outro que é certinho, né? E aí ela está complementando. Então é isso que eu entendi mesmo. Meu irmão era muito amoroso aqui. Então, Vanilda, se ele era muito amoroso aqui, você pode ter certeza absoluta que ele continua com o mesmo sentimento por você. Certo? Pergunta 293. 2 seres que foram inimigos na Terra conservarão os seus ressentimentos no mundo dos espíritos? Só antes de você responder, aí, Vanilda, essa é o inverso do que ela perguntou, né? Então, 2 seres, mais ou menos, né? 2 seres que foram inimigos aqui encarnados, se eles conservarão esse rancor, esse ódio, esse ressentimento no mundo espiritual. E essa pergunta eu acho fantástica porque ela destrói algumas coisas que a gente ouve dentro da doutrina espírita quando se diz que estuda Kardec. Não. Compreenderão que sua dissensão era estúpida e o motivo pueril. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade até que se purifiquem. Se não foi senão o interesse material o que os separou, não pensarão mais nele por pouco desmaterializados que estejam. Se não houver antipatia entre eles, o motivo da dissensão não mais existindo, podem rever-se com prazer. Olha, se fosse eu responder sim. É por isso que eu falei que... Não, mas você não ia responder equivocada, por isso que eu fiz o comentário. Só que eu ia inverter, eu ia falar sim, porque ainda são espíritos impuros e vão mais, os espíritos puros não fariam isso. Então, mas lembra, por isso que eu falei que isso a gente escuta muito em palestras espíritas Primeiro e tudo mais, e esse não, ele desconstrói um monte de coisas que a gente já ouviu por aí. Mas esse compreenderão um dia, não necessariamente... Exatamente, não depois que já desencarna já vai ficar tudo bem, né? Gente, de novo, uma pergunta lá da primeira que nós estamos continuando o raciocínio. Nós estamos falando de espírito desencarnado, não importa o tempo.
Nós estamos falando de mundo espiritual. Se eu estou lá, e ele já falou lá no começo, depende do tempo que eu estou. O meu amadurecimento moral, quanto mais evoluído eu estou, mais eu me desligo das paixões. Tanto que ele usa lá na frente. Para a primeira pergunta lá, porque não está mais exposto às vicissitudes das paixões. Quando eu me desligo da matéria e entendo qual é o meu motivo, o que eu estou fazendo de equivocado e tudo mais, no mundo espiritual isso me é muito mais fácil. Lembra sempre que a gente sempre escutou em doutrina espírita, ou em algumas casas espíritas, lembra lá da historinha que era bonitinha, de todo mundo sentar e desenhar como é que ia ser a minha encarnação, que eu ia escolher a família, que eu ia escolher o meu sofrimento, e depois a gente descobriu que não é tão bonitinho assim, de que como a gente não tem condição, então a gente vem no empurrão mesmo. Isso é a mesma coisa. Quando eu consigo descortinar e entender os meus equívocos, a partir do momento que eu entendi os meus erros, e eu vou começar um processo de aprendizado para corrigir esses erros, é nisso que nós temos que se apegar. Se eu compreendi que eu estou errado, se eu vou retomar uma nova existência, se eu vou começar a me preparar para uma nova existência, para resgate, para prova, para o que quer que seja, isso daqui passa a ser imbecil. E aí eu ia até te falar, o comentário de Kardec no final vai explicar tudo isso, o que ele vai fazer. Mas faz o comentário e depois a gente continua nessa pergunta. Da mesma maneira que dois escolares, chegando à idade da razão, conhecem a infantilidade de suas brigas infantis e deixam de ser se mal querer. Entendeu? Então é isso que ele está dizendo. Falou, ó, eu brigava com o moleque na escola na 4ª série. Eu não podia ver ele na minha frente, porque ele mordia meu braço, porque eu puxava o cabelo dele, a menina era chata, punha chiclete na cadeira. Isso na 4ª série. Depois na 5ª série eu nunca mais vi. Qual a imagem que eu fiquei dessa menina? Ah, de uma menina chata, do moleque chato, que o cara chamava ou de gordinho, ou chamava de caolho, e agora não pode mais, porque está todo mundo preso. Então assim, quando eu chego, hoje, que faz 40 anos que eu tive um contato com essa pessoa, se eu olhar para trás, o que eu vou enxergar? Um inimigo? Não. Vou ter um ódio que nem eu tinha quando eu tinha 8 anos de idade e ela chamava o outro de caolho? Aquele vídeo que você colocou lá da menininha hoje? Quer dizer, quando ela brigou com a menina, ficou indignada e virou uma inimiga. Quando ela chegar nos 40 anos de idade, 50 anos de idade, e ela olhar aquele vídeo, ela vai ter o mesmo ódio da menina? Provavelmente não. Não. Por quê? Porque eu amadureci. Eu entendi que aquilo era uma coisa de momento, da idade dela, da minha idade, que era uma briga infantil, e conforme a vida foi me mostrando que existem problemas mais sérios, que existem coisas maiores para conquistar, isso passa a ser insignificante. Esse é o comentário que ele faz. Então é exatamente isso. Por quê? E a resposta, por isso que eu falei, a resposta que todo mundo iria dar se tiver, e ainda tem lá na que nós vamos fazer no final, conservarão os ressentimentos do mundo atual? Todo mundo responderia sim. Essa era para todo mundo tirar 9. Por quê? Porque é isso que a gente escuta o tempo todo. E aqui nós estamos falando de quem já está se preparando e já entendeu a realidade espiritual. Lembra que a gente falou lá no comecinho, na primeira pergunta? No momento que eu desencarno, até eu retomar minha consciência, eu continuo existindo com as mesmas imperfeições. E continuo com essas imperfeições depois que eu reconheço os meus erros. Mas eu já começo a entender que eu preciso corrigir esses erros, que isso foram erros, que isso foram equívocos, aquilo que você falou lá de cima do impuro. Eu já entendi que eu sou impuro. Eu já entendi que eu preciso melhorar e arrumar um monte de coisas que foram equivocadas nessa existência. Então, a partir desse momento, eu não vou guardar mais ressentimento. A não ser, lembra que ele fala lá? Se não o interesse material, o que os separou. Não pensarão mais nele, por pouco desmaterial que ainda esteja. Quais que são os maiores problemas que a gente tem? De família, de amizade, que a gente conhece, que destrói a amizade de anos, que destrói relacionamento de família. Qual que é o maior problema que nós temos? Dinheiro, material. Esse é o maior problema de qualquer tipo de relação que a gente está acostumado. É o material. Ou nós conhecemos alguém que, ou talvez até tenham alguns exemplos, mas quantas pessoas que nós conhecemos que romperam com a família por divergência de pensamento? Olha, eu sou espírita e o meu pai é católico e ele não admite, então eu rompi com ele. Eu nunca mais conversei com meu pai porque eu sou espírita. Poucos, né? Agora, quantas pessoas que a gente conseguiria listar que não tiveram mais contato com pai, mãe, irmão, cunhada, amigo, por conta de uma sociedade que não deu certo?
ou alguém que emprestou meu nome e sujou meu nome, ou alguém que me roubou quando foi meu sócio. Isso a gente vê constantemente? Claro, né? Então, isso é o material. A partir do momento que eu consigo enxergar que o material já não faz mais parte da minha vida, isso não vai ter nenhum tipo de ressentimento na existência. Certo? Ou não? Sim. Vamos. A ideia é a gente conseguir. Por isso que eu falei no começo. Lembra desse não. Antes da resposta eu falei. Se a gente fizesse essa pergunta, e deve ter lá no complemento, 99,9 vai responder o sim. Mas eu responderia um sim, mas invertendo o não, e teria o não depois, entendeu? Então, mas a resposta dos espíritos, ele não tem essa compaixão que nós temos com esse tato e cuidado todo. Não é não. Por quê? Porque a partir do momento que você entendeu que eu preciso mudar a minha conduta e que isso é tão bobo, isso não faz mais parte da minha preocupação. Não, mas aqui na pergunta 292 ele fala, não há aversões senão entre os espíritos impuros, quer dizer... Não, mas a aversão, olha o grau que nós estamos chegando. Aqui nós estamos falando se eles são inimigos na Terra, se eles continuarão com esse ressentimento no mundo espiritual. E o que ele está dizendo? O não é muito claro. O que nós temos que fazer? Compreenderão que sua dissensão era estúpida e um motivo infantil, um motivo bobo. Por quê? Porque tudo que é ligado à matéria, quando eu estou no mundo espiritual, perdeu o encanto. A partir do momento que eu entendi que eu preciso, mesmo impuro, e aí é isso que eu estou te falando para a gente não... Mesmo impuro, a partir do momento que eu entendi que eu preciso refazer, que eu preciso retomar, que eu preciso corrigir, que eu preciso melhorar e tal, mesmo eu impuro, porque lembra que aí um comentário que você fez no começo, se eu não fiquei puro de uma hora para outra, eu continuo impuro, certo? Mas eu tenho a facilidade de estar enxergando qual é o objetivo, o que eu tenho que fazer para mudar. Se eu continuar no mundo espiritual apegado ao fato de você ter me roubado como sócia, eu vou voltar em que situação? Na mesma, né? Então eu não despertei para nada. A minha realidade no mundo espiritual não está nesse contexto. Eu não entendi. Por isso que ele complementa. Compreenderão que a sua dissensão era estúpida e motivo pueril. E ele completa com o que você acabou de perguntar. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade, até que se purifiquem. Tá? Então ele completa o que você acabou de falar. A dúvida que você fez, ele comenta logo em seguida. E o mais importante é a gente sempre lembrar da matéria. Tudo que é matéria para o mundo espiritual perde o valor. A não ser que eu continue apegado à matéria. 294. A lembrança das más ações que dois homens cometeram, um contra o outro, é obstáculo à sua simpatia? Não seria uma pergunta parecida com a de cima? Ela é o contrário da de cima. Ela está fazendo exatamente o contrário da de cima. As lembranças das más ações que dois homens cometeram, um contra o outro, é obstáculo à sua simpatia? Eu cometi e entendi que eu cometi um erro com você. Aí vai para a resposta. Mas é um obstáculo. Sim, ela os leva a se distanciarem. Por quê? Porque eu entendi o que eu te fiz. E eu tenho vergonha daquilo que eu cometi. É aquilo que eu comentei no grupo hoje. Entendeu? O desafio, amar o próximo, o obstáculo, o próximo. Exatamente. Então, na verdade, é isso que... Aí, o que você fez é que você entendeu que seria a mesma pergunta. E não é. A lembrança das más ações que dois homens cometeram um contra o outro é obstáculo à sua simpatia? Sim. Me leva a distanciar. Por quê? Porque eu não quero contato com alguém que eu prejudiquei. E nem eu que fui prejudicado quero com você. Lembra que eu não passei do impuro para puro naquele instante que eu desencarnei simplesmente. Agora, a partir do momento que eu começo a tomar consciência do que eu estou te fazendo, vamos pegar exemplos práticos. O marido ou a esposa que trai. Mas não, eu entendi. Mas assim, essa segunda pergunta, não caberia o primeiro parágrafo assim... Não, compreenderão que sua dimensão era estúpida e um motivo pueril. Mas o motivo não foi estúpido e pueril. Eu tenho vergonha do que eu cometi com você. O que ele está perguntando é outra pergunta. As lembranças das más ações. Eu lembrei que eu te prejudiquei. Isso me afasta de você? Então, mas é um obstáculo à sua simpatia. Quer dizer, na verdade, eu tenho a vergonha do que eu fui. Do que eu fiz. Da minha ação. Tá. É obstáculo à sua simpatia, então quer dizer que, assim, não é que eu tenho antipatia por ele, eu tenho vergonha do que eu fiz. Sim, então eu não tenho simpatia.
Lembra que o fato de não ter simpatia, não necessariamente eu tenho antipatia. Eu não quero contato, eu tenho vergonha. Eu não quero essa relação de proximidade, porque isso não me traz boas recordações. Eu sei que eu cometi o equívoco e estou buscando melhora, mas isso não quer dizer que eu queira isso como alguém, como que eu vou encarar isso com uma facilidade muito grande. E se eu não lembrar? Então, mas eu vou lembrar, né? É isso que nós temos que lembrar. Lembra que a partir do momento que depois que eu passei esse período de turvo, de completo Dormência, desequilíbrio, né? e tudo mais, a hora que eu me reequilibrar, que eu entender, lembra sempre que nós estamos falando disso. A hora que eu entendi o que aconteceu, o que se passou e o que eu fiz e preciso fazer, é outra realidade. Então, aí eu já estou entendendo qual é o papel daí para frente. Mas às vezes, é que eu não, assim, uma dúvida, né? Às vezes a gente fala alguma coisa pra pessoa, mas não foi na intenção de magoar, e a gente acaba magoando. E aquilo não me gerou nenhuma lembrança. Não, mas aí tudo bem. Aí é outra pergunta. O que ele está falando, a lembrança das más ações. Você fez... Se eu Coisa que eu tenho fiz, certeza, exatamente. que Se eu fiz uma coisa para você, tá te consciente prejudiquei. que eu- Eu sei perfeitamente quando eu te roubei. Perfeitamente quando eu te Certo. prejudiquei. Eu sei perfeitamente quando eu te traí. Quer dizer, então eu lembro da minha má ação. Essa má ação me atrair. O exemplo que eu ia dar é exatamente esse. Quer dizer, eu traí, minha esposa me traiu, ou eu traí minha esposa e tal, e nós nos encontramos no mundo espiritual. Eu sabendo, e os dois tendo noção clara de que foi tudo aquilo. Eu vou me aproximar desse espírito nesse primeiro momento? Ou eu vou ter vergonha do meu ato? Vai ter vergonha. Por quê? Porque isso está descortinado. Enquanto eu estava aqui na Terra, eu faço isso e ninguém nem percebe. Beleza. Eu faço só se alguém me pegar é que eu estou na vara. Do contrário, toca o barco. Ninguém está sabendo, nós podemos fazer o que a gente quiser. Entendi. Pergunta 295. Que sentimento experimentam após a morte aqueles a quem fizemos mal neste mundo? Aí ele vai aprofundando. Lembra que ele fez uma pergunta mais leve em cima, e aí agora ele faz uma pergunta um pouco mais incisiva. Que sentimento experimentam após a morte aqueles que fizemos mal neste mundo? Quer dizer, o que eu fiz de mal para você encarnado? Se são bons, perdoam de acordo com o vosso arrependimento. Se são maus, podem conservar o ressentimento e, por vezes, vos perseguir até numa outra existência. Deus pode permiti-lo como um castigo. E agora? Que aí eu acho que vai pegar. E nós vamos A gastar gente um fala tempo. que Deus não castiga, Não, né? e não é um castigo, né? Como um efeito do que você fez. Uma causa de um... E na época que foi escrito isso aqui também, a gente tem que entender que era a proximidade que tinha do entendimento. Então, da... a E gente lembra entende- que esse castigo, a palavra, isso a gente já teve outras Sim. oportunidades da gente discutir. Porque a gente fala sempre que a gente não acredita no Deus punitivo e tal, e aí de repente a gente entra aqui E coloca castigo. e lê que ele permite como um castigo. Na verdade, esse castigo a gente tem que entender como um aprendizado, como uma oportunidade de aprendizado um pouco mais dura. Quer dizer, você não me entendeu mesmo, né? Então, peraí, eu vou te dar uma chance um pouco mais, vou te apertar um pouco mais o calo, para de repente a coisa fluir. E ele mostra no castigo assim, que não tem nenhum coitadinho. Se você é realmente perseguido ou obsediado, algo você fez. Sim. O obsessor não faz nada à toa. Então ele não é tão mal assim. Existe uma troca aí que... Isso é importante a Existe gente falar, uma- para não fugir muito, mas é importante a gente sempre comentar isso, porque a gente escuta muito isso em atendimento fraterno, em palestras e tudo mais. Mandaram eu vir aqui porque Tô eu obsediado. tenho obsessor. Sei, mas todo mundo que tá sentado eu aqui. tenho, então eu queria que afastasse esse obsessor de mim, eu preciso tirar ele perto de mim, então tá bom. Então, o que normalmente eu trabalho? E aí, para quem está assistindo a primeira vez, e para quem já é espírito pode até me ajudar. Vamos fazer um trabalho de desobsessão. Qual é o trabalho de desobsessão? Não, vamos afastar esse espírito daqui. Se alguém falar isso para mim, eu nunca mais entro no centro espírita. Na verdade, o que eu preciso fazer? Ou qual é o objetivo da tentativa de fazer? Fazer com que esse espírito que está obsediando, que deve ter razões para ter mágoas e rancores e ódios, porque quem está sendo obsediado deve ter feito algo para ele. Qual é o trabalho de desobsessão, ou o trabalho que nós vamos tentar? Mostrar para esse espírito obsessor que ele está perdendo tempo.
que já desencarnou, que já foi para outro lugar, que já está vivendo uma outra realidade, e que está na hora de acelerar o passo e largar o outro para trás, porque o outro não está aqui vivendo a vida dele em relação a isso. O que normalmente acontece? Eu preciso isso. Então tá bom. Então nós vamos fazer oração. Você vem aqui 8 semanas, 8 domingos, toma passe. Você faz as suas orações. Você entra vem assistir umas palestras, entra na mocidade e vai resolver seu problema. Tá bom. Melhorei. O que acontece? Para de ir. Eu não quero mais saber disso. Tá resolvido o meu problema. O meu obsessor desapareceu. Os caras conseguiram mandar o meu obsessor embora. Resolveu o problema? Não. Claro que não. O ódio, o rancor... O que pode acontecer? É esse obsessor realmente ter entendido que aquilo ali não era mais para ele e eu não quero mais saber de você. Vai aparecer o outro. Por quê? Porque se eu fiz mal, fatalmente eu vou estar carregando um monte, e nós fizemos, com certeza, nós vamos estar carregando esse tipo de situação sempre. Então isso é muito importante. Assim, e mais, né? Que aí a resposta eu acho fantástica. Se são bons, perdoam. Beleza? Vírgula, de acordo com o vosso arrependimento. Certo? Se são bons, perdoam, de acordo com o vosso arrependimento. Quer dizer, será que você se arrependeu mesmo de ter certo? feito? Então, tem uma condição para que isso aconteça. Que é o perdão com responsabilidade que ele falou. Que foi na palestra, que mais uma vez encaixa. E depois a continuação, aí fica mais fácil para a gente entender, porque o espírita gosta mais de sofrimento, mesmo que nem o André comentou ontem. Se são maus, podem conservar o ressentimento e, por vezes, perseguir até numa outra existência. Que são os obsessores, nada mais do que isso. Mas então vamos voltar à frase, né? Se são maus, podem conservar o ressentimento e, por vezes, perseguir até uma outra existência. Por quê? Porque eu recebi o mal dessa pessoa que eu estou perseguindo. Então, se a gente inverter a resposta da resposta para a pergunta, aí fica um pouco mais claro. Se eu sou mal, eu não entendi, mas eu não entendi porque me fizeram mal. E eu simplesmente não consegui aceitar ainda, não consegui administrar isso e fazer com que isso não me incomode mais. Mas que me fizeram mal, me fizeram. E aí vai da velocidade do amadurecimento moral desse espírito em deixar para lá ou não. Mas é importante a gente entender isso, porque senão a gente sempre vai se transformar no coitadinho. O obsessor vem aqui, mas eu sou um coitado, eu sou tão bonzinho. Primeiro que às vezes nem nessa encarnação não é tão bonzinho assim como ele diz que é, né? Então você imagina nas anteriores. É que nem aquela cena da cabana, gatilho de spoiler, em que o rapaz tinha muito ódio do pai, e aí tem uma cena que Deus, né, a atriz que representa Deus, vai e mostra pra ele o motivo do pai dele ser daquele jeito, né? E aí ele chora aos montes e se arrepende, né? Percebe o arrependimento do pai em relação ao que ele sentia do menino, né? Que ele era muito agressivo, bebia, enfim. E isso aqui, pra mim, diz muito em relação a essa cena do filme, assim, a hora que ele percebe que... ele percebe esse exercício do julgamento que ele fez do pai sem saber... Sem saber o que eu realmente estava sentindo de verdade, sem saber o sentimento do outro. Né? Exatamente. Eu lembrei de um comentário numa palestra do Edgar, que eu gostei muito, acho que nem se encaixa esse, mas eu acho que é legal para quem está ouvindo. O Edgar tem o poder de falar uma frase com 3, 4 palavras e mudar um monte, né? Uhum. Eu acho incrível isso no Edgar. Ele disse assim... tudo é o pensamento, tudo é o seu pensamento, então mude o seu pensamento. Nós estamos 100% ligados a alguém, conforme o pensamento. Se eu penso bem, eu estou ligado a alguém do bem. Se eu estou com pensamento negativo, eu estou ligado com o espírito menos evoluído. Então, eu achei fantástico. Muitas vezes não são obsessores, são nós mesmos. Sim. Que com pensamentos negativos atraímos aqueles que são afins, estão ali passeando e oba, que eu me encontrei, né? Sim. E só para completar, não foi tão descabido a situação, não, cabe bastante. Que aí, para complementar aquela história lá de trás, a gente fala, eu resolvi o problema do obsessor e eu não procuro mais. E deixar claro que não é mais frequentar o centro.
O centro não cura ninguém, não resolve a vida de ninguém. Não, nenhuma igreja. Certo? Então, assim, Nada, né? vamos deixar claro, porque senão dá a impressão que a gente está falando, não, então tem que frequentar o centro e aí você vai conseguir se melhorar. Então, não. O centro não resolve a vida de nada, de ninguém para nada. O que a gente fala em relação a isso é a mudança de comportamento moral. É a mudança do meu padrão vibratório é que faz com que esse obsessor, e é por isso que eu falei que cabe exatamente o que você falou do Edgar agora, em relação, depois que eu mudei o meu padrão vibratório, pode ter o obsessor que quiser tentando me atazanar. Pode ter uma legião de obsessor. Eu estou num padrão vibratório que ele não chega. Por quê? Porque eu estou vibrando muito acima do padrão dele. E ele pode desejar o meu mal o quanto ele quiser. Então são aquelas perguntas que constantemente vêm pra gente e tal. Mas então não tem trabalho? O cara vai lá no ão e faz um trabalho porque a outra me odeia, porque a outra jogou uma carcinha colorida para eu nunca mais arrumar marido. Isso funciona? Se você entrar nesse padrão, se você acreditar que a sua calcinha é vermelha, você não vai mais arrumar marido, vai atingir. Por quê? Porque eu estou descendo nesse nível de comportamento. Eu estou descendo a esse tipo de realidade. Enquanto, qual é o meu trabalho depois que eu conseguir me equilibrar e manter esse padrão? Como? Bons pensamentos, boas ações, não falar mal de ninguém, trabalhar, de preferência arrumar um trabalho voluntário. Nós estamos cansados, nós temos exemplos aqui próximos da gente, de pessoas que mudaram completamente o padrão vibratório e não tiveram problema nenhum mais com os problemas que tinham. O Gabriel está aí e está passando o inverso agora. Por quê? Porque eu me afastei, eu não quero mais. Tá bom, não tem problema nenhum, ninguém é obrigado a continuar frequentando o centro nem nada. Por isso que eu falei que não é obrigatoriedade do centro. É a mudança de postura moral, é a mudança de padrão vibratório. Não quero mais ir no centro, mas eu continuo fazendo todas as coisas corretas, eu vivo fazendo tudo direito, eu estou trabalhando numa outra ONG, eu mudei de igreja e eu estou indo com o pastor distribuir leite na favela. Pô, não é o centro espírita que resolveu o problema. Nós temos o problema da Lívia, que tinha um problema sério não, mas então está curado, está resolvido. Obsessão não é cura, não é doença. Obsessão nunca foi doença. Nós não temos uma doença obsediadora de nada. Eu tenho um problema, que é qual? Que eu consigo me equilibrar mudando o meu padrão vibratório. Como que eu consigo isso? Com exercício diário. Simples assim, não tem segredo, não tem... É isso que eu falo, é muito importante a gente entender isso, porque a gente tem visto centros e tal, vendendo a ideia de que o cara precisa frequentar o centro ou fazer o trabalho voluntário para que ele consiga afastar o obsessor. Não consegue nada. O trabalho voluntário vai ajudar e muito, por quê? Entra no que nós discutimos umas 3 semanas atrás. Se esse trabalho voluntário foi feito com amor, se esse trabalho voluntário está sendo feito com o objetivo realmente de ajudar o próximo e não para afastar o obsessor. Não, e a outra coisa é que a pessoa começa a acreditar que aquilo está fazendo efeito. Sim, né? não, mas não porque é troca. Sim, mas certo? se a pessoa não achar realmente que aquilo está tendo uma melhora na vida dela, não tá Exatamente, mas essa melhora, ela é natural. Sim. Eu não faço barganha, né? Eu não barganho com a espiritualidade boa. Eu vou lá cumprir minhas 2 horas de trabalho voluntário, você me dá 4 bônus horas aí, né? Beleza? Não, infelizmente não é assim, ou felizmente. Se eu entendi que esse trabalho voluntário me faz bem e faz bem ao outro, beleza, já melhorei o meu padrão. Por quê? Porque o cara que vem me obsediar vai olhar e falar assim, pô, o cara tá indo lá fazer trabalho voluntário de sábado na hora do almoço, cara. Em vez de ele estar tomando no bar, ele foi lá, opa, não é mais esse cara que eu quero. Esse cara realmente não é mais, vou encostar em outro lugar que é mais negócio. Então isso a gente precisa tomar cuidado. E aí a gente vai continuar agora, que tem mais coisa ainda que dá pra gente... Só para complementar o que eu falei do Edgar Miguel, a palestra é Você é Feliz? Chama essa palestra que ele fala exclusivamente de estarmos ligados o tempo inteiro com algum lado. Fantástico, quem tiver a oportunidade de assistir. Deixa eu só... Andréa, aí sim, esquizofrenia é doença. Nós estamos falando de obsessão. Obsessão não é doença. Obsessão, nós estamos sendo influenciados por um espírito, por alguns espíritos que estão conseguindo, com todo esse meu baixo padrão vibratório, conseguir muitas das vezes, inclusive, tomar as minhas atitudes pelas ideias deles. Então, a esquizofrenia, claro que é uma doença.
Mas dá para unir os dois tratamentos, o espiritual e o Sim, médico. mas esquizofrenia é doença. Esquizofrenia é doença. O que não é doença, o que eu afirmei agora há pouco, é que a obsessão não é uma doença. Ela não é uma doença catalogada. Ele vai desencadear, se eu der brecha, e se eu baixar o meu padrão, e se eu der acesso a isso, ele vai desencadear um monte de coisa, e outro dia nós discutimos isso, ao ponto do suicídio causado por influência do obsessor. Então, é só fazer uma observação. Não é doença, mas à medida que eu não saio desse ciclo obsessor e pensamento negativo, eu posso causar, sim, um processo de tristeza profunda que me leva à depressão, e aí eu preciso de uma ajuda médica, sim, também, junto com o espiritual. Então, a gente nunca deve descartar ajuda médica, cada caso é um caso, tá? Porque as pessoas ficam, às vezes, num processo de simbiose tão grande com esse tipo de sentimento, que elas entram num processo de tristeza tão profunda e de depressão, que não enxergam nada mais além disso. Aí precisa entrar realmente com medicamento e tal, para depois você tentar mostrar o pensamento positivo. Sim, gente, mas vamos lá. De novo, ela está perguntando, e aí eu vou embaixo, alguém veio e falou, obsessão é baixa energia vibratória. Perfeito. Esquizofrenia é doença? É. A obsessão dá brecha, dá vazão, abre espaço para várias outras doenças, inclusive, acabei de usar um exemplo que dá o extremo, que é os casos de suicídios, que são muitas vezes ocasionados por uma insistência, uma participação muito grande dos obsessores. Mas só para não é doença, esquizofrenia é. Tá? 296. As afeições dos espíritos são suscetíveis de alteração? Não, porque eles não podem enganar-se. Não usam mais a máscara sob a qual se ocultam os hipócritas, e é por isso que as suas afeições são inalteráveis quando eles são puros. O amor que os une é para eles fonte de uma suprema felicidade. Certo? Mas e aí? Não está certo, não. Então, isso para mim é normal. E eu acho fantástico as respostas, porque não tem muito... Eles não apalpam muito, eu gosto dessas respostas. Então, o que eu sinto por um outro espírito muda? É isso que ele está perguntando. E a resposta é não. E aí a resposta, a continuação é fantástica. Porque eles não podem enganar-se. Eles não se enganam mais. Por quê? Porque eu não consigo mais enganar. Eu não consigo mais que o outro me engane em relação ao que eu vejo dele. Ah, não, a Aline me trata super bem quando ela me encontra, mas eu sei que ela não gosta de mim. Ou eu não sei que ela gosta de mim, mas ela não gosta de mim. Ela fala mal de mim, ela não vai com a minha cara, ela é antipática com a minha pessoa, mas na minha frente, por N motivos, por interesse ou por educação, eu finjo que eu gosto. E aí a pergunta deles é essa. Então, os espíritos podem... E são suscetíveis à alteração? Quer dizer, eu posso gostar de um espírito e deixar de gostar desse espírito? É essa a pergunta, para ser mais claro. Olha, eu estou no mundo espiritual e eu gosto da companhia do espírito X. Eu posso mudar de opinião a respeito desse espírito lá? E a resposta é não, justamente por isso. Por quê? Por que a gente muda de opinião a respeito do que a gente sente pelas pessoas? Mais fácil. Porque a gente muda de opinião, de repente, porque a gente começa a conhecê-la. Então, conhecê-la como, por exemplo? Às vezes a gente julga o livro pela capa e não é nada daquilo. A hora que você tem uma convivência melhor com essa pessoa, você tem uma outra visão. Ou eu gosto de me enganar, né? Eu enxergo no outro aquilo que me convém, que me é interessante naquele momento. E a pessoa vende para mim, normalmente, o que eu quero ver. Então, essa é aí é que a gente normalmente... Eu tô perdida, porque... Normalmente aí é que a gente se engana. É isso que ele está falando. Quer dizer, então, agora, por que no mundo espiritual, então, eu não consigo mudar de opinião a respeito do que eu sinto simpatia ou antipatia? Porque eu não tenho mais a casca para ver. Exatamente, porque eu vejo o que você está pensando, eu vejo o que você está sentindo. Então, quer dizer, se eu olhei e sei o que você é, na essência, como é que eu mudo de opinião depois? Você pode tentar me agradar, você pode me bajular, você pode tentar fazer o que você quiser. Mas eu já sei qual é a sua essência. Então, se eu gostei dessa essência, eu vou ser simpático. Se eu não gostei dessa essência, eu posso me tornar antipático. Então, isso não vai mudar
em relação na realidade espiritual. Porque eu não tenho mais essas, que é a frase no final, não usa mais a máscara, sob a qual se ocultam os hipócritas. Né? Isso a gente está cansado de ver. Deixa eu só... Andréia, isso aconteceu depois que comecei a psicografar, não entendi. Depois você conseguir complementar, ou eu pulei alguma mensagem, mas se você puder complementar, que às vezes não dá tempo de acompanhar. Vamos lá? 297, né? Isso. A afeição que dois seres mantiveram na Terra prossegue sempre no mundo dos espíritos? Consistente, né? Então, agora ele... Ele quer... Mas agora ele está fazendo a pergunta ao contrário daquela que você tinha perguntado lá em cima. Ele já fez uma pergunta parecida. Persistente. Sim, sem dúvida. Se ela se baseia numa verdadeira simpatia. Mas, se as causas de ordem física tiverem maior influência que a simpatia, ela cessa com as causas. Posso só cortar rapidinho aqui? Pra mim, isso aqui tá atrelado... Com interesse. Aquilo que o outro faz... Eu tenho um caso muito bom disso. Tem uma amiga minha que ela é noiva. Eu gosto de alguém até ela me ser útil. Isso, exatamente. Perdi a utilidade. Provavelmente é isso, né? Perdi a utilidade. É isso também, mas depois nós vamos até completar. Eu acho que mais pra frente tem uma que vai complementar essa daí, talvez. Desculpa, te cortei. Não é. Eu tenho uma amiga minha que ela é noiva e aí ela não quer casar com o menino mais. E aí ela tava conversando comigo e falando: mas ele faz isso pra mim, ele faz isso pra mim, ele faz aquilo pra mim. Aí eu falei: tá bom, e o que ele é, né? O que ele é? O que ele é o quê? Ela não entendeu que ela tinha que gostar do outro na essência dele, não pelo que ele faz ou deixa de fazer. Sim. Então pra mim, nossa, isso caiu... Falei disso hoje. E aí a gente vai complementar, mas Tá. A Andréia agora respondeu, que é a respeito daquilo que a gente está falando de não enxergar as pessoas. Por isso que ela falou, isso acontece depois que eu comecei a psicografar. Falou que hoje em dia ela conhece as pessoas somente pelo olhar. Aí, Andréia, com certeza, né? Quer dizer, quanto mais ligado ao mundo espiritual eu tô, com mais facilidade eu enxergo essas coisas todas. Assim, não sei te falar se isso é muito bom ou se é muito ruim. Né? Às vezes é melhor se fingir de bobo, né? Vamos lá? Eu ainda acredito. É melhor não saber. Então. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e mais duráveis que na Terra, porque não estão subordinadas ao capricho dos interesses materiais e do amor próprio. Esse amor próprio é o que você acabou de dar o exemplo da sua amiga. Quer dizer, eu estou interessado no que ele me proporciona, no que ele pode me dar. E não no que ele é. E nem o que eu posso dar em troca, né? Muito menos o que eu posso dar em troca. Quer dizer, então a minha relação ela é unilateral. Uhum. Eu ainda continuo porque isso me interessa. Eu vejo muito assim, enquanto eu sou útil, quando você acaba perdendo a utilidade por qualquer motivo de doença, no trabalho, por exemplo, Sim. Você não dá nem pra... Enquanto você é útil, você está cumprindo. Se você tiver qualquer tipo de doença, você com certeza... O Padre Fábio tem uma fala muito boa sobre isso, né? Você vai ser um número e vai ser descartado porque você não... Sim. Mas essa 297, põe mais para frente... frente... Põe o Padre Fábio do Sol, tira o Padre Fábio 297, do Sol. Não é essa? Mais para frente a gente vai complementar, porque aí a gente vai entender, e aqui vai se encaixar também o que você perguntou, mas isso vai encaixar também a história da afinidade sexual, da afinidade por beleza. A gente estava conversando disso também. Então, lá na frente ele vai acabar falando mais disso, mas isso já se encaixa também nisso. Porque ele até fala nisso, né? Então, as afeições entre os espíritos são mais sólidas e mais duráveis do que na Terra, porque não estão subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Né? Uhum. Essa do Padre Fábio é muito engraçado. A gente vê de tudo, viu, gente? Não é porque a gente é espírito que a gente não vê coisas boas em outras palestras. E o Padre Fábio fala que até quando eu vou ser... Será que quando eu tiver velhinho tem que pôr o Padre Fábio do Sol? Tira o Padre Fábio do Sol. É muito bom. Ou vão pôr o Padre Fábio do Sol e vai chegar meio-dia e esquecer o Padre Fábio do Sol. E é exatamente isso, né? Mais ou menos isso. 298. As almas que se devem unir estão predestinadas a essa união desde a sua origem, e cada um de nós tem em alguma parte do universo a sua metade,
a qual algum dia se unirá fatalmente. Alma gêmea. Essa fala de Certo? Dona Déia. Então, Não, essa é a alma gêmea tradicional, que a gente ouve muito falar de alma Essa gêmea. gente tá super Mas a calibrada, explicação, né? mas a explicação é super legal, vale a pena a gente gastar um Não. pouquinho de tempo nisso. Não existe união particular e fatal entre duas almas. A união existe entre os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a ordem que ocupam, ou seja, de acordo com a perfeição que adquiriram. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males humanos. Da concórdia resulta a felicidade completa. E ele vai continuar essa história da alma gêmea nas outras, mas isso é interessante a gente falar, porque aí com certeza, não sei se vai cair já alguém. Já Não vai... necessariamente eu vivi casado 50 anos com uma pessoa, vivi bem, eu desencarnei num plano espiritual, eu como você disse que não para, né, da gente estudar e tal, eu me melhorei um pouquinho. Quando esse meu cônjuge e tal for desencarnar, pode ser que a gente não esteja mais no mesmo... Mas eu não amo mais? Amo, mas pode ser que eu não esteja no mesmo padrão já, assim, eu esteja um pouquinho... E eu não vou mais encontrá-lo? Vai. Aonde? Aonde? No plano espiritual. Não, no plano espiritual. Mas vai depender do adiantamento dele. E do meu também, né? Porque às Não, vezes mas aí o que tá acima pode visitar o que tá abaixo. Sim, mas eu não vou ser... Mas não vou ficar, exatamente isso. Então eu não tenho vínculo eterno. O que ele está tentando dizer é isso. Ele está perguntando da alma gêmea, literalmente. As almas que devem se unir estão predestinadas a essa união desde a sua origem. Então, desde quando eu fui criado, simples e ignorante, eu sabia que eu ia casar com a Maria, ia viver todas as outras existências ligadas a esse amor da Maria. Não. Primeiro porque eu não conhecia o que era amor quando eu fui criado. Esse amor foi se desenvolvendo e vai se desenvolver mais com o passar do tempo, e por isso que ele deixa claro isso. Não existe entre os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a ordem que ocupam, ou seja, de acordo com a perfeição que adquiriram. Quanto mais perfeito, mais eu amo. E se a gente for melhorando, quanto mais perfeito, mais eu amo, é o amor universal, né? Aí eu não tenho aquele amor Jesus Cristo amou quem? Todo mundo. Todo mundo. Sempre? Sempre. Claro que não. Ele não foi criado simples e ignorante? Tá. Não, mas quando ele estava Na nesse encarnação de planeta, Jesus sempre. Cristo, sim. Sim, mas... Quando ele veio como Cristo. Mas ele esse espírito é exatamente isso que nós nunca podemos esquecer de toda a escala. O que ele está perguntando aqui? As almas que devem ser predestinadas a essa união, desde a sua origem, desde quando eu fui criado, em toda a parte do universo, a sua metade está te esperando. Não. Fatalmente eu vou encontrar essa metade. Não. Quem que é a metade de Jesus? Eu ia fazer uma piada. Não tem, né? Certo? Então é isso que ele está tentando Tem um dizer. universo. Não, é que eu tô tentando só explicar porque eu... Eu achei que você Tem estava uma falando pessoa muito próxima, não vou dizer o nome, que diz: o meu marido é a minha metade, eu tenho certeza, sempre foi e sempre vai ser. Sempre foi porque... Não, porque é difícil chegar e falar, não vai ser, sabe por quê? Um dia você vai amar a todo mundo como você ama, esse é o seu. E eu acho que é o jeito mais fácil da gente compreender, mais fácil entre aspas, né? Mas eu acho que o conviver com a pessoa, tanto sexualmente quanto num relacionamento, enfim, é o jeito mais próximo que você tem do que amor, né? Por isso que a gente se relaciona, sai de um relacionamento, começa a namorar de novo, casa de novo, vai fazendo todas as coisas, velho. Sim, e aí né? Mais pra frente, o complemento até 303 é muito bacana pra gente conseguir matar essa história. Mas isso não quer dizer, e é lógico, né, que nós não vamos ter a indelicadeza de falar para essa pessoa que você falou, não, a senhora está enganada, a senhora vai desenganar e não vai encontrar o velhinho lá. Ele já está em outra. Ela mata na mesma hora. Na mesma hora ela vai. Então, na verdade, mas isso perde a afinidade? Não. Perde esse amor? Claro que não. Esse amor vai continuar existindo. Se for, lembra lá no comecinho do estudo. Se é um amor verdadeiro, eu criei um laço afetivo que é eterno. E eu posso reencontrar essa pessoa aqui. Certo? O laço de amor se transformou em eterno. Por quê? Porque eu aprendi a amar aquele espírito. Qual que é a grande diferença que nós estamos vivendo normalmente? O que normalmente a gente ama?
Eu amo o que aquela pessoa me dá. Eu amo o que aquela pessoa representa para mim. Fisicamente, emocionalmente, moralmente, qualquer ente, desde que me preencha. Então eu posso amar alguém porque ela é linda. Não, mas não ama, ele tá amando. Ama. Ele ama porque ela é linda. Não é possível. Ele ama porque ela é linda e ele aprendeu a amar a beleza. Ah, não, ele ama porque moralmente ele é muito... Ah, não, mas então esse é amor verdadeiro. Não, mas ele ama por aquele motivo. Agora, o dia que eu aprendi a amar o espírito que está convivendo comigo, eu aprendi a amar. Esse amor é eterno. Hoje eu vi uma notícia no Face, sei lá, na internet, que eu achei muito triste e cabe um pouco nesse... O marido, mulher, não tinham filhos, apaixonados, e falam, inclusive, em alma gêmea, foram pescar. Foram pescar? Não, foram nadar. Ela morreu afogada, ela caiu e morreu afogada, ele não conseguiu salvar. Aí chamou bombeiro e tal, encontraram o corpo dela nas pedras e tal. Terminou o velório, ele foi pra casa, ele fechou a casa toda e se matou. Por quê? Ele achava que era alma gêmea. Não vou viver mais sem minha alma gêmea. E aí não vai encontrar mesmo com ela. Então, mas tudo bem. Mas continua a mesma coisa. Será que esse amor não era de verdade? Era. Então esse laço de amor que ele tinha com ela não se desfaz. O que você está tentando dizer, e eu entendi, é o fato de não. Ele se iludiu e tentou se matar porque ele queria encontrar a esposa. Ele se matou. E ele não vai encontrar no primeiro momento. Porque o laço de amor que ele tinha por ela continua existindo. Se era um amor verdadeiro de um para um lado para o outro, eles vão se encontrar. Quando? Não vai ser agora. Por quê? Porque eu cometi um delito muito grave perante a lei divina. Perante a lei natural. Então, eu não vou estar no mesmo padrão que ela vai se encontrar, a não ser que ela tenha se matado também. Então, essa é a diferença. Mas esse amor era verdadeiro? Era. Então, eles vão se encontrar. Esse amor vai continuar existindo? Vai. Então, isso a gente precisa tomar cuidado, porque o espírita também criou esse hábito em palestra, né? Ele se matou, ele nunca mais vai ver a mulher. Como não? Se ele amava, como é que eu vou tirar o amor? Eu destruí o amor que os dois tinham? Talvez a única coisa que salve ele dessa situação, né? Então, mas eu quero dizer assim, ele vai amá-la, vai encontrá-la, até entender que esse amor que é muito só os dois, muito possessivo, tem que virar um amor universal, aprender... Sim, mas isso vai demorar mais umas par, isso vai demorar um chão. O que nós precisamos tomar cuidado é Por assim... isso que existe a tal da alma gêmea. E todo o que a gente precisa tomar cuidado dessa história, desse exemplo, é que o equívoco é tentar se suicidar para encontrar ela agora. Não vai. Agora, se eu criei um laço de amor, esse laço não se desfaz. Não é porque eu me matei que esse laço que Deus... Aí sim. Cadê a bondade e a justiça divina? Não, você se matou, então agora você não vai, mas nunca mais esse espírito. Ué, eu não tinha amor por ela? Eu tinha tanto amor que eu cometi uma loucura. Eu fiz uma das maiores... atrocidades dentro da lei natural. Eu me matei. Bom, ninguém sabe o motivo, o que passou na cabeça, porque encontraram ele morto. Agora, se era um motivo assim, eu vou me matar para encontrar ela, ou se tipo, não suporto mais a minha vida sem ela. Mas das duas maneiras são amores. É isso que nós precisamos entender. É que o espírita criou o estigma de que não, o cara se matou, ele nunca mais vai ver. Como não? Se ele amava, e ela amava desse jeito, o amor continua existindo. O equívoco está na onde? O fato de eu cometer um delito tão grave não vai fazer com que eu tenha acesso, nós acabamos de falar em padrão moral, vibratório e tudo mais, a essa pessoa que morreu por um acidente natural. E no caso do bichinho, por exemplo, que nem a Kemi morreu sem saber, obviamente, que é amor. Mas eu tenho amor por ela, pode ser que a gente se reencontre na hora que ela estiver no... Existem muitos relatos de que normalmente os animais que desencarnam normalmente tentam se reaproximar muito rápido dos mesmos donos, de quem dava amor. Mas até aí desenvolvendo... Na verdade, ela não tem amor, ela tem instinto. Quem tem amor é você. Então, na verdade, mas por instinto, esse laço afetivo... Ser... Não, ele não é unilateral. Ah, tá. Então, na verdade, essa é a minha dúvida. Porque eu tenho a consciência de que não existe o amor nela, mas há a submissão. Sim. Mas aí os grandes relatos que a gente tem é isso. Normalmente eles reencarnam muito rápido e normalmente procuram encarnar dentro. Por quê? Desde que tenha sido amado, desde que tenha sido carinho. Entendi. Aí eu me aproximo daquela mesma realidade. Então, a história... Não precisa ser... a minha dúvida é a seguinte, a hora que ela passa no processo de humanização, né? Que ela vai vir como humano. Lá na frente. Bem lá na frente. Eu já vou estar na... Eu não espero. Tô me formando.
eu esteja lá na frente, né? O meu amor por aquele espírito vai me ligar a ela. Mesmo que ela, em um momento da vida dela, não teve consciência da minha existência. Sim, mas você amou. É a mesma coisa que nós estamos falando agora. De repente o cara amava e a mulher se livrou. Entendi. A mulher não amava. Ué. Eu vou ter o vínculo pra sempre. Sim, quem garante que a mulher amava ele do mesmo tanto? Se ele tivesse morrido afogado, será que ela tinha se matado? Ou tinha soltado o rojão? Nós não sabemos. Sim. O amor, o que nós precisamos entender é que o amor, ele existe, e se eu criei um laço afetivo verdadeiro de amor, esse laço não é desfeito. É isso que a gente precisa entender. Não precisa outra pessoa amar também. Exatamente. Eu estou fazendo a minha parte. Aquela história do que a gente dá, exatamente, que a gente dá o exemplo lá. Eu entendi e está resolvido o meu problema. O problema do outro, se ele não resolveu. Gostaria que o outro tivesse resolvido, mas ele não resolveu. Ele que gaste mais tempo para entender que era para ter feito diferente. O amor continua. Ó, deixa eu só responder a André. André está participativo. Não acredite em almas gêmeas. André, também não. Acabamos de falar. Acredite em cumplicidade, amor, afinidade, a mesma energia e vibração. Acabamos de falar isso. Exatamente isso mesmo. E agora, mas tem algumas outras perguntas interessantes para a gente fechar. 300, né? Não, 299. Nossa, já estou lá na frente. Em que sentido se deve entender a palavra metade de que certos espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? Então, essa é fantástica, essa resposta. E aí ele está falando de novo, né? Ele perguntou agora há pouquinho, ele não quis falar em alma gêmea, e agora ele falou em metade, que é a cara metade. E aí a resposta eu acho muito legal. A expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade do outro, quando separado estaria incompleto. Certo? Muito bom, sim. Então, panela, tampa de panela, né? Tudo conversa fiada. Que é justamente isso que a gente precisa entender. Que é o mais difícil para alguns, né? Para outros é uma maravilha, que a pessoa é egocêntrica ao ponto dele ter ciúme do chinelo dele. Qual que é o que os espíritos estão respondendo aqui? O que importa? É o amor pelo outro? Sim, mas o que realmente importa na existência? A minha existência. O desenvolvimento, a gente não vive batendo toda palestra, tudo que a gente conversa, tudo que a gente estuda. Qual é o objetivo da encarnação? Não é minha melhora moral? Não é minha evolução moral? Ah, não, mas a gente sempre fala também que a gente tem que ajudar todo mundo que está em volta. Sim, mas a evolução é minha. Eu preciso aprender a amar para andar. E fatalmente andando, eu vou trazendo, eu vou aprendendo e consigo ensinar quem está vindo atrás. Então, essa resposta para mim, ela é perfeita, podia enxugar todas essas 12 perguntas nessa daqui. Se o espírito fosse metade do outro, quando separado era incompleto. E eu estou incompleto quando eu não estou casado? Não, né? Ou eu sou meio espírito? Não. Dois espíritos perfeitamente simpáticos, quando reunidos, ficarão assim pela eternidade ou podem separar-se e unir-se a outros espíritos? Todos os espíritos são unidos entre si. Falo dos que já atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, quando um espírito se eleva, já não tem a mesma simpatia pelos que deixou. E aí? Aí foi chute na cara. Ele foi delicado no começo e certo, mas a explicação... Então, mas a explicação é clara, gente. É isso que a gente precisa entender. Nossa, mas eu não amava? Amava. Continuo amando. Mas eu não consigo mais... Seguir. Exatamente. A minha caminhada é minha. Vamos junto. Tô te dando a mão, vamos. Não quero, eu vou ficar aqui. É que nem quando você recebe uma proposta de emprego muito boa e você tem um relacionamento e você aceita ir trabalhar, do que namora à distância, o namoro acaba e beleza, eu fui porque eu era melhor pra mim. O mais simples ainda, numa simples discussão de roda de amigo, eu não sou porque sou amigo de você, ou de fulano, ou de ciclano, ou sou esposo do Alexandre, obrigada a aceitar suas ideias. Sim. Entendeu? Sim. Ideias impostas. Não, eu não penso assim. Não estou falando que estou mais evoluído ou menos evoluído que você. Mas é isso aqui. Quer dizer, ele já evoluiu, tem outra perspectiva e aí eu tento, não vai... E é importante a gente entender e não enxergar isso
como egoísmo. Castigo. Não, Sim. como egoísmo. Sim. Eu não estou sendo egoísta. O exemplo do emprego também serve. Eu não estou sendo egoísta. Eu estou pensando na minha evolução. Sim. Se eu vou andar, vamos junto. Me dá a mão e vamos acelerar o passo. Desde que você esteja disposto. Agora não. Mas Eu aí não você posso, tem que mudar isso. eu não posso atrasar o meu passo em função do outro. Foi Se a depois evolução que eu- é nossa, Sim, foi depois que eu entendi essas coisas que eu tenho buscado discutir menos sobre política, por exemplo. Porque não adianta, ué. A pessoa não adianta. entende, não vai entender que o político misógino que ela vota, né, preconceituoso, vai fazer mais mal do que bem, porque ela tá no mesmo sentimento ali. e é o que eu E não acredito. adianta eu ficar tentando convencer, que nem Não. uma pessoa Mas que alguém fica tem- tentando converter a outra Exato, pra outra religião. várias outras coisas. Exatamente. Eu ainda me coço pra brigar, mas eu tento não fazer, Põe porque eu sei que não adianta. A aguinha na boca. Não, e respira, é né? o entendimento mesmo esse. Quer dizer, não adianta. O outro, Não eu não adianta. vou mudar a Eu vou ficar uma essência do besta outro. falando à toa. Agora, se a outra pessoa está aberta a receber, é uma outra situação. Olha, eu Se ela acho que o pergunta a melhor, sua opinião, né? o melhor caminho é esse, eu acredito que esse seja o ideal, Sim. é uma outra situação. Agora, eu enfiar a goela abaixo de alguém, o que o outro ainda não entendeu ou não quer entender, Sim. é perda de tempo. E olha, eu falei de pedir opinião, isso também é verdade, porque às vezes a gente pede opinião do outro, mas a gente quer o que a gente quer Não, ouvir. você quer que ele te dê o que você Por está exemplo, esperando. uma tia minha pegou e falou assim: o queijo tá bom? Né? Perguntando se o queijo tava bom. Aí eu falei: já pode tirar. Aí ela falou assim: não, vou deixar mais um pouquinho. Eu falei: por que você pediu minha opinião? Então, você vai deixar o queijo mais tempo na churrasqueira. Então, é isso, né? Você falou, às vezes a pessoa também se faz de mente aberta. Mas Não, quer eu saber, quero né? ouvir o que eu quero ouvir o ouvir. que me A interessa. minha opinião, eu quero ser só que você concorde. E meu queijo queimou. Só Sua tia não está assistindo ao vivo, né? Não, provavelmente não. Então vamos lá? Dois espíritos simpáticos são um complemento um do outro, ou essa simpatia é o resultado de uma afinidade perfeita? Ele continua falando daquela relação, porque lembra, gente, nós estamos falando lá quando foi feito o Livro dos Espíritos, isso era uma coisa extremamente natural, que a gente via em todos os dramas e tudo mais, isso estava extremamente presente, né? Então a pergunta é essa, dois espíritos simpáticos são um complemento um do outro, ou essa simpatia é resultado de uma afinidade perfeita? Vamos lá? A simpatia que atrai um espírito para o outro é o resultado da perfeita concordância de suas tendências e de seus instintos. Se um devesse completar o outro, perderia sua individualidade. Que é a 299 lá. Ele faz a mesma relação com a 299. Mas então- eu posso ter a sensação, quando estou encarnada, de que eu reencontrei um espírito que eu já conhecia, Sim, né? A gente pelas tem isso o tempo afinidades, todo, né? claro. E isso ele vai falar mais pra frente. Todas essas afinidades, ou as simpatias, ou as antipatias gratuitas, normalmente são esse reflexo. Por que a gente tem um amigo de infância que você continua criando esse laço afetivo mesmo sem te encontrar? Qual a explicação para isso? Quer dizer, não, mas eu gostava dele quando criança, é a mesma coisa aquela hora, mas em compensação, da briga, eu né? odiava o moleque da quarta série e hoje, pra mim, se eu encontrar, vai ser meu melhor amigo, vou tomar cerveja e bater papo. Então é a mesma coisa. Claro, e aí volta naquela história de agora há pouco. Se eu criei uma relação de simpatia, um laço de afinidade, esse laço não se desfaz. Ah, não, mas eu convivi... mas você conviveu 4 anos só, mas em compensação foram 4 anos extremamente intensos em termos de sentimento, de amizade? Sim, então esse laço foi criado. Simples assim. Então, quando eu reencontrar, ou mesmo de outras existências, esse laço continua existindo. Ele não se desfez com a desencarnação de um ou de outro, ou com a distância de um ou de outro, né? Sim. Eu tenho uma amiga minha que a gente brigava super na adolescência, né? E hoje a gente é melhor amigo. Como tem A gente pessoas- resolveu, como tem Tenho certeza que ela veio pessoas- pra gente... Como tem pessoas que você conhece, parece que você conhece a vida inteira. Sim. Mas o importante dessa daqui, ó, só para a gente Não pular perder. para 302, simpatia que atrai um espírito para outro, resultado da perfeita concordância de suas tendências, de seus instintos. Certo? Então, beleza. Mas o final é aquilo que eu acho fantástico e que eles batem o tempo todo dentro da codificação, dentro da doutrina. Se eu precisasse de um outro para me completar, eu não seria uma individualidade. Eu não seria único. Por quê? Porque eu estou dependendo de outra coisa para me completar. Não, quem me completa sou eu. Que nem aquele
episódio do Goku que eles põem a mãozinha assim, se completa pra virar outro ser. Né? Exatamente. Isso não existe, né? A afinidade necessária para a simpatia perfeita consiste apenas na semelhança dos pensamentos e sentimentos ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos? Não, a resposta é curta e grossa, que nem eu gosto. Na igualdade dos graus de elevação. E a gente já falou disso, né? Certo? Então essa não vamos nem, porque essa a gente conversou bastante lá atrás. Mas essa dá para entender, para quem está vendo, né? A afinidade necessária para a simpatia perfeita consiste apenas na semelhança dos pensamentos e sentimentos ou também na uniformidade de conhecimentos adquiridos, no grau de elevação. Então eu vou me afinizar com quem tem o mesmo grau que eu tenho. Não agora. Por quê? Porque nós estamos ainda extremamente ligados à matéria e em uma situação extremamente imperfeita, certo? No mundo de prova e expiação, que nós estamos falando aqui em relação de espírito para espírito, né? Então, eu vou me afinizar com quem está no mesmo grau que o meu. Por mais que eu gostasse de coisa errada, a partir do momento que eu cheguei no patamar, que eu já entendi que aquilo eram equívocos, que eram erros, eu não vou mais me aproximar. Por quê? Porque ele não vai querer, porque eu estou na mesma história que a gente sempre comenta dos amigos. Eu chego numa determinada idade que todo mundo começa a namorar, fica noivo, começa a casar, ter filho, então está todo mundo aumentando o tempo de vida, de existência, e eu também. Só que eu continuo indo no barzinho que eu ia quando a gente tinha 18 anos. Aí o meu amigo foi para 20 anos, começou a namorar, e eu continuei no barzinho. E ele começou a mudar, ele está indo num outro lugar, porque aí ele já está começando a paquerar a namorada, e eu continuei no barzinho. Aí ele com 24, 25 ficou noivo, eu continuo no barzinho e agora eu comecei a usar droga. Aí ele com 30 ele tem filho, e eu continuo indo no barzinho usando droga. Quer dizer, quando que eu vou ter contato novamente com esse amigo? De verdade, né? Eu posso encontrar numa reunião social e tal. Mas quando que eu vou ter afinidade com ele? Quando eu resolver essa coisa de... Quando eu, que estou numa vibração menor, num grau de evolução menor, tentar me equiparar. Por quê? Porque ele não vai baixar. Mas então é ruindade, ele poderia fazer isso. Não, ele está num outro padrão. Ele evoluiu, ele andou para frente e eu fiquei parado. Mas então ele não vai mais ser amigo dele? Não. Por quê? Porque ele não tem mais afinidade. Perdeu. O que os dois gostavam, o que os dois viviam juntos, não tem mais gosto. Os gostos mudaram. Então é isso que ele fala no final. Na igualdade do grau de elevação. Então é maldade? Não. Eu simplesmente vou me afinizar, eu vou continuar tendo uma relação com quem está vibrando no mesmo padrão. Sim. Que é o que a gente sempre fala das histórias. Por isso que a gente não foi no John Rock. Por isso que a gente... Exatamente. Por isso que de repente não foi tão legal ir para o Chico. Do outro lado também é verdadeiro. Exatamente. Por quê? Porque são realidades e momentos diferentes. Então, isso é muito marcante. Se eu não parar de evoluir e o outro parar, qual que é o problema? Nenhum. Mas eu não vou continuar tendo mais afinidade. Por isso que ele fala em igualdade de grau de elevação. E não tem problema nenhum, gente, no John Rock. Não, é coisa nossa. Se não for... Isso é uma conversa... É uma piada interna. Exatamente. Deixa eu só falar antes, porque já está caminhando, falta só duas perguntinhas, gente. Beth, obrigado pela palestra maravilhosa. Toda quarta nós temos, isso hoje não é uma palestra, é estudo do livro dos espíritos. Mas pode chamar mas é sempre nesse esquema. Aliás, toda quarta não. As duas próximas quartas nós não teremos, nós damos uma folga para vocês não aguentar ouvir mais a gente. E a Maria Clara Oliveira também está fazendo um comentário super bacana. Com esses comentários que aprendemos. Muito boa noite. Acho que ela está falando com a Hilda. Mas muito jóia. Vamos lá? Não vai ter, mas a página está lá. A página tem, a gente vai estar colocando. Sempre tem artigo, sempre tem os vídeos, tem as palestras. Pode fazer perguntas. Né? Não, nós vamos trabalhar bastante, porque a gente tem bastante coisa do estudo, né? Pra fazer. Vamos lá? 303, né? Os espíritos que hoje não são simpáticos podem sê-lo mais tarde? Sim, todos o serão. Assim, o espírito que está numa determinada esfera inferior, quando se aperfeiçoar, chegará à esfera em que se encontra o outro. Seu encontro se realizará mais prontamente se o espírito mais elevado, suportando mal as provas a que se submetera, tiver permanecido no mesmo estado. Essa 303 é o que nós acabamos de usar, né? Que nós demos um exemplo de quem está aqui atrás e vai. Então, e aí esse último comentário é importante a gente entender.
seu encontro se realizará mais prontamente se o espírito mais elevado, suportando mal as provas que se submeteu, tiver permanecido no mesmo estado. Por que ele está falando isso? Porque se os dois, a partir do momento, caminharem na mesma velocidade, esse daqui nunca vai alcançar. E esse daqui também não vai acelerar tanto o passo, como a gente sabe que nós não conseguimos dar grandes saltos, e essa marcha vai ser uma marcha como a gente vem vindo, só se o outro falhar muito, ou começar a falhar, é que eu consigo acompanhar. Porque se o outro continuar evoluindo numa realidade natural da nossa evolução, desde que eu me disponha a fazer isso, provavelmente essa relação não vai acontecer, essa aproximação não vai acontecer. Então esse último ponto é interessante da gente entender. Mas ele fala aqui, ó, lembrando, né, que acho que você falou logo no comecinho do estudo, os espíritos que hoje não são simpáticos podem ser mais tarde? Sim, todos o serão. Por que essa afirmação tão incisiva? Porque todos vão evoluir. Todos vão ser perfeitos, então se eu vou chegar à perfeição, eu vou amar todos da mesma maneira, inclusive o que eu era antipático. Então por isso sim, todos o serão. Então, mesmo com essa distância, um dia ainda vou encontrar, independente. E é tão gostoso porque você todos chega... vão caminhar, aí, por isso que eu falei esse último ponto, para a gente prestar atenção. Porque ele faz ele dá uma resposta incisiva, né? Sim, todos serão. Fica claro por quê. Como nós vamos ser perfeitos, nós vamos ter um amor universal, nós vamos amar todos da mesma maneira. Mas ele deixa o último parágrafo, esse último ponto, na verdade, seu encontro se realizará mais prontamente se o espírito mais elevado, quer dizer, quem está na frente, desacelerar, começar a derrapar, começar a patinar. Né? Eu começo a patinar, então esse daqui aproxima. Por que ele fala isso? Porque ele deixa claro que quem está muito atrás dificilmente aceleraria o passo tão rápido, não daria um salto tão grande para se aproximar daquele que está caminhando de acordo com a naturalidade da evolução. Uhum. Então, esse último parágrafo é importante a gente entender. Então, na verdade, não é... mas então eles não vão se encontrar nunca? Vão. Mas se os dois caminharem no mesmo ritmo, não vão, né? Porque um vai acelerar só quando os dois chegarem à perfeição. Mas esse daqui já vai ter chegado à perfeição, esse daqui ainda vai ter que caminhar muito mais até chegar no mesmo ponto, né? É que nem quando a gente chega num lugar, a gente é muito querido, né? Aquela sensação muito boa. Eu imagino que deve ser assim quando a gente é... Ou quando a gente chega em um lugar, a gente não é querido. Também. Aí. E agora, eu adoro a 303 e o comentário depois pra gente encerrar. Vamos lá? 303A. 2 espíritos simpáticos podem deixar de ser? Certamente, se um deles é preguiçoso. Certo? Então, isso é claro, gente. E aí não tem nada de maldade, não tem nada de castigo, não tem Deus punindo, não tem ponto de castigo, de birra, não tem nada. Eu estou evoluindo, nós estamos evoluindo juntos, nós estamos de mão dada, vamos junto, nós vamos tocar o barco, nós somos simpáticos, nós somos amigos, eu te amo, vamos embora. E aí eu simplesmente falei, não vou subir isso daí. Não vou ficar aqui embaixo e vou esperar você voltar. Tá, mas não vou voltar, eu vou subir e não volto. Então vai. E lembra que a pergunta lembra que ele está falando em simpatia, antipatia, e a pergunta é dura. 2 espíritos simpáticos, quer dizer, que se afinizam, podem deixar de sentir essa simpatia? E aquela história, quer dizer, então, não quer dizer que aquele que evoluiu, de ruindade, não é mais simpático ao que ficou para trás. É que o outro não quis ir. Então lembra, agora há pouquinho lá atrás que a gente falou, não, eu andei, o outro não, quer dizer, então como é que faz? E a gente muda de ideia o tempo todo. O tempo todo. E aí, quanto mais eu tento evoluir, e sempre vai cair nesse exemplo, que a gente comenta sempre, quer dizer, todo mundo, na maioria dos casos, né, tem as suas fases, que eu dei exemplo agora há pouco, quer dizer, com 15 eu ia para balada todo dia, mas com 18 já não dá mais, eu estou prestando vestibular, eu estou estudando, quer dizer, e o outro continua, quer dizer, eu estou andando para frente, o outro não, a culpa é minha que estou andando para frente ou é culpa, ou a responsabilidade de quem não está andando é de quem não quis acelerar o passo, ou não quis continuar o esforço de continuar evoluindo. Sim. Não, mas eu não quis, eu estou até aqui, agora eu chego no terceiro colegial, não quero mais estudar, eu vou trabalhar, vou vagabundear, aliás, eu vou passar uns 2 anos da minha vida de mochila nas costas. Mas pagando com o quê? Minha mãe paga. Tá bom. E o que você vai fazer? Eu vou ralar pra cacete que eu preciso passar no vestibular, me formar o mais rápido possível porque eu preciso começar a trabalhar. Esse vai ficar parado esperando esse daqui que falou que não quer ir? Não, eu continuo andando. E eu perdi a afeição por esse daqui? Não, mas eu perdi a sintonia com esse daqui. Esse daqui continua indo nas festas de segunda a segunda e eu estou indo na faculdade trabalhando de segunda a segunda. Eu consigo
me afinizar com esse daqui? Não. Ruindade? Não. Eu não afinizo mais, então me deixou de ser simpático. É essa que é a resposta dele do... A gente conhece um caso lá de... É um caso isolado, né? Deixar bem claro. Mas a gente conhece um caso de um moço que foi passar pelo processo de transexualidade. E aí ele passou, tem que fazer, pra quem não sabe, tem que fazer todos os laudos, passar por todos os psicólogos, psiquiatra, passa um monte de coisa pra poder fazer a cirurgia. E a psiquiatra, a psicóloga, todas elas atestaram que ele estava tão infeliz com o órgão que ele poderia cometer um suicídio. E aí foram na justiça, pra ele conseguir, porque ele estava muito infeliz, Quando chegou a ordem judicial, que o advogado ligou para ele para dar notícia de que ele tinha conseguido, ele não ficou feliz. Porque ele que era ela já, né? Ela não ficou feliz e falou que estava com medo e voltou. Cancelou o processo. E assim, continuou só no processo hormonal e não quis fazer a cirurgia. Mudou de ideia. Aí ele falou assim, você acha fazer isso comigo, né? O advogado estava me contando. Ele falou, não fiz isso com você. Né? Fiz isso com ele. Escolha dela, né? Dela. E aí ele falou, aí você imagina, ter que retificar e tal. Então são exatamente isso. A pessoa muda. Às vezes ela tem certeza absoluta que ela quer, no momento ela não tem certeza mais. E a gente tem que entender, embora seja muito difícil, que é exatamente isso que ele falou tempo atrás. A preocupação da melhora moral e a velocidade com que vai se cumprir cada etapa é individual. Lá em cima, a gente não pode nunca desvincular as bases, né? Quer dizer, se eu estou falando que eu sou um ser individual, eu penso por mim. Sim. Eu respondo por mim, pelos meus atos, pelos meus sentimentos, pelos meus gostos, pelos meus... Tudo é meu. Se é individual, é meu. Do mesmo jeito que é a evolução. Também é minha. Sim. Não adianta mamãe, papai dar mão e acelerar. Não vou. Sou eu. É meu espírito. Exatamente. Você pode bater pé, você pode chutar a porta, você pode... Claro que nós vamos ter sempre responsabilidade sobre a criação. A gente já estudou isso lá atrás. Sobre os filhos. Agora, o espírito é individual. Se eu tenho pressa ou não, se eu tenho preguiça ou não, o problema é meu. Sim. Não quero evoluir agora, não estou pronto, não quero ir. Ué, nós já não estudamos isso também na hora da encarnação? Sim. Cara, fiquei na fila, tá tudo pronto. Você acabou de falar do advogado? O advogado tá com a ficha para fazer a matrícula da reencarnação. Não vou. Como não vai? Você esperou tudo isso? Não quero. Mas você vai desperdiçar essa chance? Vou. Eu não quero ir. Então, isso a gente precisa entender, coisa que a gente não consegue. Sim. A gente não consegue nem com amigo, nem com patrão, muito menos com filho. Sim. Então, mas qual é a grande dificuldade? Mesmo da gente com os próximos. O processo é individual. Então, cada um tem seu tempo. Exatamente. Né? E a pressa. Sim. Ué, nós temos todo o caminho, o esboço do caminho nós já sabemos. A receita do bolo está prontinha. Agora, como eu vou fazer esse bolo é problema meu. Sim. Mas aqui no caso da mãe, né? A mãe tem tanto amor pelo filho que se ela pudesse, ela viveria por ele, porque sabe que vai percorrer caminhos tristes. Mas show de bola. A bondade divina e a providência divina é tão perfeita que ela não permite. Por quê? Porque você poderia errar mais que ele. Sim. O fato de você achar que o fato da gente ter passado tudo que nós passamos nos dá a condição de viver a vida deles melhor do que o que eles vivem, nós poderíamos cometer erros muito mais sérios. Por quê? Porque nós sabemos o que nós erramos. Nós sabemos aonde nós nos equivocamos. Não, mas eu digo nas bases simples, como esforço, estudo, planejamento. Mas tudo bem. E quanto que você errou na sua existência até aqui? Você saber que isso era errado. Para que falar, para ter certeza absoluta que se você entrasse na existência do seu filho, você não erraria. Ou melhor do que não erraria, que você acertaria. É só você ver a colheita de cada um. Eu sei a minha. Não. Mas eu acho que isso já não. Tá... O seu erro, a sua evolução, você precisava passar por isso. Suas escolhas te levaram a isso. As escolhas do seu filho estão aqui. Então, elas não são iguais e elas não têm o mesmo destino. Mas será que eu tomei as escolhas pelo lado do preguiçoso, como diz aqui? Então, mas isso se você tomou como preguiçoso, como é que você vai fazer o correto com o outro? Não fazer com que ele faça a mesma coisa, isso que eu estou falando. Se eu tenho uma experiência... Mas você tem certeza que o que você cometeu
de equívoco É o que serve serve de lição para o outro espírito? Mas Para a isso- existência dele? Mas isso, existe um estudo científico já, quando a gente fala de geração X, Y, Z e essa que tá vindo agora, Nutella? Nutella, que eles já pegam tudo que deu de cagada na vida dos mais velhos, do irmão mais velho, e não faz. E não faz. Mas olha o tanto que a gente teve que evoluir pra poder chegar numa situação Mas dessa. mesmo assim, gente, de novo, o fato Sim. de eu não fazer, presta atenção, o fim do estudo é exatamente esse. E o comentário de Kardec vai ficar mais claro ainda, porque ele fala muito de alma gêmea de novo. Os erros que eu cometi, os acertos que eu cometi, serviram para a minha existência. Os erros que eu cometi, os acertos que eu cometi, não obrigatoriamente serviriam para a existência do meu filho ou da minha filha. Por quê? Porque é outro espírito. A programação de existência desse ser, desse indivíduo, é completamente diferente da minha. Então, os meus erros, se eu evitar que eles cometam os meus erros, hoje eu não estou amadurecido por esses erros? Outro dia não saiu a brincadeira no grupo, você apagaria os seus erros ou pegaria 1 milhão? Pega 1 milhão rápido. Por quê? Porque se eu não tivesse cometido os erros e não tivesse entendido que eram erros, eu não teria amadurecido. Eu não teria criado casca. Então, o grande problema é o seguinte: não, mas eu não queria que ele passasse por isso. Pretensão, arrogância nossa. Quem é você para não querer que ele passe por isso? Será que ele não precisa passar por isso? Se ele é um indivíduo e a individualidade, escolha dele, para o amadurecimento dele, para a evolução moral dele, ele passar por esse equívoco, quem sou eu para falar, não, eu vou no lugar dele? O que eu faria de bem para ele indo no lugar dele? Lá na cruz, Maria não falou que morreria no lugar dele? Se ela tivesse ido, a lição seria igual? E se nós falamos que amor de mãe e ela iria, se alguém chegasse na hora e falasse, vem aqui, você vai no lugar dele, ela ia falar que ia, a lição serviria? Nós estamos falando de um dos maiores exemplos. A lição seria a mesma? Não. Então, como que eu posso achar que eu poderia estar no lugar do meu filho ou da minha filha para que ele não passe por determinada situação? Será que ele não tem que passar por determinada situação? Claro que ele tem que passar por determinada situação. Se somos individualidades, a minha evolução é individual, e aí a sua obrigação, minha obrigação, sua obrigação com os filhos é orientada da melhor forma possível, moralmente, Dá o exemplo, né? para que essa evolução moral seja robusta, que ela seja concreta, beleza. Agora, os erros, os equívocos, os acertos e tal, vai dessa conduta moral, mas vai da individualidade. Se nós estamos batendo na tecla, nós vimos 4 ou 5 perguntas, que o que tem é a individualidade, o que importa é a individualidade. Ele vai ter que passar, ela vai ter que experimentar por um monte de outras situações para conseguir construir a individualidade para chegar à perfeição dele, daquele espírito ali. Mesmo porque é aquilo que a gente acabou de falar. Ele vai ser seu filho para sempre? Não. Não. Então, se ele não vai ser seu filho para sempre... Isso dá até uma dorzinha. Vamos lá para a gente encerrar, que hoje nós passamos um pouquinho. A teoria das metades eternas é uma imagem que representa a união de 2 espíritos simpáticos. É uma expressão usada até mesmo na linguagem vulgar e que não deve ser tomada ao pé da letra. Os espíritos que dela se servem não pertencem à ordem mais elevada. A esfera de suas ideias é necessariamente limitada e exprimiram os seus pensamentos pelos termos de que se teriam servido na vida corpórea. É necessário rejeitar esta ideia de que 2 espíritos, criados um para o outro, devem um dia fatalmente reunir-se na eternidade, após terem permanecido separados durante um lapso de tempo mais ou menos longo. Certo?
Cruel, mas certo. Depois quem quiser, na 200 e, se eu não me engano, 290, a primeira, 291 e 293, vale a pena, até na internet deve ter, é o Banquete do Platão, que ele fala muito dessa, lembra de quando ele cria, tem uma imagem que ele cria no Banquete são uma existência só com 8 membros e tal, e aí como punição a Zeus e tal, eles dividem e tal. E aí, na verdade, ele só quer dizer isso, né? Que na verdade todas essas relações são humanas, né? Nós ainda continuamos pensando na relação material, né? Que é a mesma coisa, quer dizer, esse alma gêmea que a gente pensa, ninguém pensa na realidade em existências, né? Quando a gente fala alma gêmea, nós falamos nessa existência, né? Nós falamos ou mesmo no caso que a gente usou aqueles exemplos, né? Coitada, se ela souber que ela não vai encontrar o marido na hora de morrer e tal. Eu estou pensando na vida material que eu vivi, né? Ninguém pensa na existência eterna, né? Então, por quê? Porque nós não conseguimos ainda atingir esse sentimento de amor universal, né? Porque o dia que eu entendi que eu amo todos da mesma forma, resolveu o problema do filho, porque eu amo todo mundo do mesmo jeito, eu não tenho mais uma preocupação exacerbada ou exclusiva daquele ali. Se eu amo todo mundo, eu não amo a minha esposa ou meu marido porque eu amo todo mundo igual. Então, na verdade, e o mais importante, porque isso dá a impressão, uma vez teve uma crítica disso. Então quer dizer que eu não crio vínculo? Aquilo que nós falamos o estudo inteiro. Tudo que é criado vínculo de afetividade, de amor, ele continua existindo sempre. O que vai mudando é a maneira com que a gente encara esse amor. No dia que eu conseguir amar todo mundo da mesma forma, nós vamos estar lá como puro. E aí eu não vou ter preocupação exatamente de mas eu amo mais a Aline do que eu amo mais o outro, o amigo, a vizinha. Se é todo mundo ama igual. E a preocupação com todos passa a ser uma só, né? Não tem diferença. E uma coisa que passou que eu não falei, que eu acho legal falar também, é que não significa que se eu fui alcoólatra e aí eu parei de beber ainda nessa encarnação um amigo meu começa a passar pelo mesmo processo e eu vou lá e digo pra ele que aquilo não é legal, né, porque eu senti, eu tô sendo hipócrita, né, eu tô só querendo ajudar. Porque às vezes a pessoa julga muito o que o outro faz pela atitude do... importantíssimo isso. O aprendizado é aquela história que nós falamos agora. Tudo que eu adquiro como aprendizado, como experiência, que nós falamos agora das experiências ruins ou boas, posso te mostrar que eu estava equivocado. Olha, eu errei, eu passei por aí e vi que não é esse o caminho. Mas isso não quer dizer que é isso. Que isso hipocrisia, é muito, não só hipocrisia, não. Mas então você começou a frequentar o centro espírita, agora você ficou chato e tal. Não, eu enxerguei as coisas de uma outra forma, que hoje eu enxergo como melhor. Sim. Só tô dando... É porque eu já passei por isso, por exemplo, e a pessoa virou pra mim e falou assim, mas quem é você pra falar? Exatamente. Então na verdade, eu sou uma pessoa que... Mas a resposta é perfeita ali, né? A resposta é assim, eu sou alguém que passou por isso que você está passando e descobri que não é legal. Que não é legal, exatamente. Pronto. Né? Exatamente essa... Já que a gente tá falando de afinidade, acho legal a gente falar sobre isso. Sim, não, mas é fantástico. E que não é ruim você dizer pro outro que isso não é legal, né? Que isso é uma evolução. Exatamente. Sim, e é perfeito justamente por isso. Quem é você para falar isso? Sou alguém que passou por isso. Se eu não tivesse passado, eu não poderia dar sua opinião. Exatamente, porque... né? Exatamente. Porque se eu não passei, eu sempre... Porque a pessoa fala, é fácil falar para você. É o que a gente sempre deu esse exemplo em relação aos atletas, quando eram adolescentes. Droga é ruim? Não. É bom, porque senão ninguém se drama. Então, qual é o problema? São as consequências que isso traz. Simples assim. Agora, essa pergunta, quem é você? Né? Eu sou alguém que passou por isso daí, sei como é que é, e estou te dizendo que hoje eu acho que é uma bobagem que você está fazendo. Simples. Exatamente. Vamos fazer oração? Então, só para lembrar, né? Então, a semana que vem nós não temos um estudo. Talvez tenhamos uma palestra na quarta, vai depender do Renato, porque corre o risco de ter o Jogo do Brasil na terça-feira e tem muita gente pedindo para mudar, como foi o caso do Tato, que a gente mudou. Então, de qualquer forma, o estudo não tem, mas a gente vai pôr na página se a palestra do Renato vai mudar para quarta-feira ou se vai continuar na terça. Só vou adiantar que mesmo se tiver o jogo, se o Renato não conseguir mudar para quarta, nós vamos manter a palestra na terça-feira, porque o Renato não tem muita data, é só no meio do ano e tal, e não vale a pena perder. Então, de qualquer maneira, a quarta então não tem estudo, talvez tenha palestra. Na outra quarta também não tem estudo. Na última semana de
de julho a gente volta ao normal. Mas na página tem todas as palestras, os estudos, tem artigo semanal, 2 artigos semanais, tem o vídeo semanal do Basseri, tem bastante coisa legal. Para quem ainda não curtiu a página, e também quem não sabe, também tem o nosso canal do YouTube, que agora parece que as pessoas descobriram, né? Deu uma aumentada super legal. Um monte de gente acho que começou, que visita a página, começou a ir no YouTube, que tem a facilidade para assistir a palestra. Eu prefiro assistir pelo YouTube a palestra Eu também. do que aqui no Face. Vamos lá? Quer fazer? Pode fazer. Com o nosso pensamento nessa sintonia de amor, de luz, sabendo que os nossos amigos espirituais estiveram conosco, nos orientando, nos trazendo mais luz para tudo que foi falado. Eu peço agora, Senhor, nesse momento, nos abençoe nossos familiares e a todos que estão assistindo. Que o seu amor, a sua paz, a sua luz chegue aos lares das pessoas, abençoando-os e todos os seus familiares. Que suas dúvidas sejam sanadas, que não esqueçam que a oração é o melhor caminho para encontrarmos o equilíbrio e sempre na sintonia do bem, do pensamento positivo, para estarmos sintonizados com o Pai e com Jesus. Agradecendo a oportunidade e pedimos nesse momento, Senhor, por todos aqueles que passaram que perguntaram, que pediram orações. Colocaremos os nomes no livro de orações e sabemos também que temos muitos desencarnados que aqui passam também estudando conosco. Que estes nossos amigos sejam levados para o plano espiritual, de atendimento, de socorro, que eles encontrem uma luz, que nós consigamos realmente ter dado um pouco de paz a todos que aqui passaram. Agradecendo mais uma vez a oportunidade, damos por encerrado o nosso estudo de hoje. Que assim seja.